A filha do rei abandonou tudo por um homem que nem falava sua língua. Princesa Suryotai nunca imaginou que sua vida mudaria para sempre no dia em que os navios portugueses chegaram ao porto de Ayutthaya. Era 1632, e o reino do Sião vivia seu auge de prosperidade, com templos dourados que tocavam o céu e palácios que pareciam ter sido esculpidos pelos próprios deuses. Naquela manhã de calor sufocante, Suryotai observava da varanda do Palácio Real as embarcações estrangeiras atracarem no rio Chao Phraya. Suas velas brancas contrastavam com o azul profundo das águas, e ela sentia uma curiosidade que há muito tempo não experimentava. Aos 21 anos, toda sua vida havia sido cuidadosamente planejada pelo pai, o rei Prasit. Seria prometida ao príncipe de um reino vizinho, selaria uma aliança importante, teria filhos que perpetuariam a linhagem real. Mas enquanto observava aqueles navios trazendo homens de terras distantes, algo dentro dela sussurrava que o destino tinha outros planos. Princesa, sua dama de companhia, Niran, aproximou-se com reverência. Seu pai solicita sua presença na sala do trono. Os comerciantes portugueses trazem presentes e desejam audiência. Suryotai desceu pelas escadarias de mármore do palácio, seus pés descalços tocando o chão fresco, suas vestes de seda dourada fluindo como água ao seu redor. Seu cabelo negro estava preso com ornamentos de ouro e flores de lótus brancas. Ela era a imagem perfeita da realeza siamesa, mas seu coração batia descompassado de curiosidade. Na grande sala do trono, decorada com dragões dourados e incensos perfumados, os comerciantes portugueses se curvaram diante do rei. Havia 5 homens, queimados pelo sol, com roupas estranhas e barbas espessas. Mas foi um deles que capturou completamente a atenção de Suryotai. Tomás era alto, de pele bronzeada pelo sol dos mares, cabelos castanhos ondulados e olhos verdes como as águas profundas do oceano. Quando ele ergueu o olhar e seus olhos encontraram os dela, algo impossível aconteceu. Uma conexão instantânea, que atravessou todas as barreiras de idioma, cultura e posição social. Ele não falava sua língua. Ela não falava a dele. Mas naquele momento, ambos entenderam algo que não precisava de palavras: suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E o pior de tudo, ela ainda não sabia que escolher aquele amor significaria perder tudo o que havia conhecido desde que nasceu. Porque às vezes, o coração escolhe caminhos que a razão jamais aprovaria. Princesa Suryotai cresceu dentro das paredes douradas do Palácio Real de Ayutthaya, um lugar de beleza incomparável, mas também de regras sufocantes. Desde os 5 anos, aprendeu que cada movimento seu, cada palavra, cada olhar, deveria refletir a perfeição esperada da filha do rei. Acordava ao amanhecer para meditar nos jardins reais, cercada por monges que lhe ensinavam os preceitos budistas. Aprendia a dançar as danças clássicas do reino, com movimentos tão precisos que cada gesto das mãos contava uma história milenar. Estudava poesia, música, astronomia e as artes da governança que um dia precisaria dominar como rainha consorte. Mas Suryotai tinha um segredo. À noite, quando o palácio adormecia e apenas os grilos cantavam nos jardins de bambu, ela subia ao terraço mais alto e olhava para além dos muros. Via as luzes da cidade, ouvia os sons distantes do mercado, imaginava como seria a vida das pessoas comuns que podiam escolher seus próprios destinos. Sua mãe, a rainha-mãe, morrera quando ela tinha apenas 10 anos, durante um parto que deveria trazer um herdeiro homem ao trono. Depois disso, o rei Prasad se tornou ainda mais rígido com a única filha que lhe restara. Você carrega o peso de uma dinastia inteira, ele repetia sempre. Não pode se dar ao luxo de sonhar com tolices. Suryotai aprendeu a esconder sua natureza curiosa atrás de sorrisos educados e reverências graciosas. Aprendeu a dizer sim quando queria dizer não. Aprendeu a ser a princesa perfeita que todos esperavam, enquanto dentro dela uma alma rebelde ansiava por conhecer o mundo além dos muros dourados. Aos 18 anos, foi prometida ao príncipe Naram, de um reino aliado. Era um arranjo político perfeito, que garantiria a paz e prosperidade para ambos os reinos. Naram era educado, bem apessoado, e tratava-a com respeito. Deveria ser suficiente. Mas não era. Durante 3 anos,
Suryotai se preparou para um casamento que não desejava, para uma vida que não escolhera. Aprendeu a língua do reino de Naaron, estudou seus costumes, memorizou as genealogias de sua família. Fez tudo o que uma princesa deveria fazer. Até aquela manhã em que viu os navios portugueses chegarem. Até o momento em que seus olhos encontraram os olhos verdes de um estrangeiro que representava tudo o que ela nunca poderia ter: liberdade, aventura, um amor escolhido por ela mesma. Naquele instante, algo despertou dentro dela. Uma coragem que não sabia possuir. Uma determinação de que, pela primeira vez na vida, faria uma escolha apenas sua, não importassem as consequências. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa para a princesa Suryotai. Os comerciantes portugueses permaneceram em Ayutthaya para negociar especiarias, sedas e porcelanas. O rei Prasad, sempre astuto nos negócios, insistiu que ficassem hospedados em alas especiais do palácio, onde poderiam ser observados de perto. Isso significava que Suryotai via Tomás todos os dias. Ele tentava aprender algumas palavras em siamês, tropicando engraçado na pronúncia dos tons que mudavam completamente o significado das palavras. Ela tentava aprender português, fascinada pelos sons rolados e melodiosos daquela língua distante. Conversavam através de gestos, desenhos e sorrisos que diziam mais do que 1000 palavras. Lisboa, Tomás dizia, apontando para o oeste, desenhando na areia do jardim uma cidade de colinas e mar. Minha casa. Ayutthaya, ela respondia, tocando o próprio peito. Minha prisão. Ele entendeu. Mesmo através da barreira do idioma, entendeu perfeitamente o que ela quis dizer. Porque os olhos dela falavam uma linguagem universal de tristeza e anseio. Foi Mira, sua fiel dama de companhia, quem arranjou os encontros secretos. Princesa, isso é perigoso, ela sussurrava enquanto a conduzia pelos corredores ocultos do palácio. Se seu pai descobrir. Eu sei, Suryotai respondeu. Mas pela primeira vez na vida, sinto que estou viva de verdade. Os encontros aconteciam no jardim secreto, escondido atrás do templo dos ancestrais. Ali, cercados por flores de lótus e o perfume do jasmim noturno, Tomás e Suryotai descobriam formas de se comunicar que iam muito além das palavras. Ele lhe contava sobre os oceanos que havia atravessado, usando conchas e pedras para desenhar mapas de terras distantes. Ela lhe ensinava sobre as estrelas, mostrando as constelações que os navegadores siameses usavam para orientação. Ele tocava violão, uma música melancólica de Portugal. Ela dançava para ele, movimentos graciosos que contavam histórias de amor e separação. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Uma noite, Tomás segurou as mãos dela pela primeira vez. Suas mãos eram ásperas, calejadas pelo trabalho nos navios, tão diferentes das mãos suaves dos nobres que ela conhecia. E exatamente por isso, eram perfeitas. Vir comigo, ele perguntou em siamês quebrado, os olhos verdes brilhando de esperança. Portugal. Suryotai sentiu o coração disparar. Ela sabia o que ele estava oferecendo. Uma vida completamente diferente. Sem títulos, sem palácios, sem o peso de uma dinastia inteira sobre os ombros. Apenas os dois, construindo algo próprio em terras distantes. Eu, não posso, ela respondeu em português hesitante, as lágrimas queimando seus olhos. Meu pai, meu povo. Seu coração, ele perguntou, tocando gentilmente o peito dela. O que diz? Naquele momento, a lua cheia iluminou o jardim como um holofote divino, e Suryotai percebeu que estava diante da escolha mais importante de sua vida. Não entre dois homens, mas entre duas versões de si mesma, a princesa que todos esperavam que ela fosse, e a mulher que ela desejava se tornar. Antes que pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Nira apareceu correndo, o rosto pálido de medo. Princesa! O rei mandou chamar os portugueses. Há notícias de Lisboa. Eles devem partir amanhã ao amanhecer. O mundo de Suryotai desabou. Amanhã. Tomás partiria amanhã, e provavelmente nunca mais voltaria.
Aquela noite foi a mais longa da vida de Princesa Suryotai. Deitada em sua cama de seda, cercada pelo luxo que sempre conhecera, ela não conseguia fechar os olhos. Cada objeto ao seu redor parecia sussurrar lembretes do que perderia se partisse, os ornamentos de ouro que sua mãe lhe deixará, os pergaminhos com poemas que escrevera desde criança, as vistas magníficas do rio ao amanhecer. Mas também pensava no que perderia se ficasse, a chance de viver um amor verdadeiro, a liberdade de fazer suas próprias escolhas, a possibilidade de descobrir quem realmente era quando ninguém estava observando. Ao amanhecer, vestiu suas melhores roupas reais, seda dourada bordada com fios de prata, ornamentos de jade nos cabelos, pulseiras que tilintavam a cada movimento. Se ia enfrentar seu pai, faria como uma princesa. Encontrou o rei Prasat na sala do trono, rodeado por seus conselheiros. Ele estava de costas, observando o rio através das grandes janelas abertas, onde já se via movimento nos navios portugueses preparando-se para partir. Pai, preciso falar com o senhor. A sós. O rei dispensou os conselheiros com um gesto e se virou para encará-la. Seus olhos, tão parecidos com os dela, carregavam a sabedoria e o cansaço de quem governava um reino por décadas. Sei o que vai dizer, Suryotai. Ela sentiu o chão se mover sob seus pés. Sabe? Acha que sou cego? Vi como olha para aquele português. Vi como desaparece nos jardins todas as noites. Nada acontece neste palácio sem que eu saiba. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela manteve a postura ereta. Então o senhor entende que não posso me casar com o príncipe Naron. Não posso viver uma mentira. Entender e aceitar são coisas muito diferentes, filha. O rei se aproximou dela, e pela primeira vez em anos, tocou gentilmente seu rosto como fizera quando ela era criança. Você é minha única filha. Tudo que construí, todos os sacrifícios que fiz, foram para garantir que você tivesse um futuro digno de nossa linhagem. Mas e se esse não for o futuro que eu quero? Então você está sendo egoísta. As palavras eram duras, mas a voz dele carregava mais tristeza do que raiva. Milhares de pessoas dependem da aliança com o reino de Naron. Se você a romper, pode haver guerra. Pessoas inocentes morrerão. Suryotai sentiu como se cada palavra fosse uma pedra sendo colocada sobre seus ombros. Seu pai sabia exatamente onde atacar, sua compaixão pelo povo, seu senso de responsabilidade. E se eu for com ele? E ela sussurrou, o que acontecerá? Você deixará de ser minha filha. Deixará de ser princesa. Será banida do reino para sempre. Seu nome será apagado de todos os registros, como se nunca tivesse existido. Ele fez uma pausa, a voz quebrando. E eu perderei a única coisa que me resta de sua mãe. Era a primeira vez que Suryotai via seu pai demonstrar emoção desde a morte da rainha. E aquilo tornou tudo infinitamente mais difícil. Eu preciso pensar, ela murmurou. Não há tempo para pensar. Os portugueses partem em 2 horas. Você precisa escolher agora, Suryotai. O palácio ou o português? O dever ou o coração? Mas saiba que qualquer que seja a sua escolha, ela será definitiva. Não haverá volta. Princesa Suryotai correu pelos corredores do palácio como nunca fizera antes, as lágrimas embaçando sua visão, o coração despedaçando-se a cada passo. Precisava ver Tomás uma última vez antes que ele partisse. Precisava o quê? Dizer adeus? Pedir que ficasse? Fugir com ele? Encontrou-o no porto, supervisionando o carregamento das últimas caixas de especiarias no navio. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou por um instante antes de perceber as lágrimas em seus olhos. Suryotai! Ele desceu correndo da prancha do navio e segurou suas mãos, não se importando com os olhares curiosos dos outros marinheiros. Você, vai, ela disse em português quebrado, cada palavra custando um pedaço de sua alma. Vem comigo, ele implorou, apertando suas mãos. Por favor. Lisboa. Juntos. Ela balançou a cabeça,
as lágrimas caindo livremente agora. Não posso. Meu povo, guerra, pessoas morrem. Tomás puxou-a para perto, abraçando-a de uma forma que jamais fora apropriada para uma princesa, mas que naquele momento era a única coisa real em seu mundo em colapso. Ele cheirava a sal e aventura, a liberdade e possibilidades. Eu entendo, ele sussurrou em seu ouvido. Você é boa. Coração grande. Ele tocou o peito dela. Por isso eu amo. Eram as primeiras palavras claras de amor que ele conseguia dizer em siamês, e elas a destruíram completamente. Eu também, te amo, ela respondeu em português, finalmente dizendo em voz alta o que seu coração gritava há semanas. Eles ficaram abraçados por longos minutos, enquanto o sol subia no céu e o capitão do navio gritava ordens para a partida. Suryotai sabia que em breve teria que soltar, teria que vê-lo partir para sempre, teria que voltar ao palácio e se casar com Naron e viver uma vida inteira fingindo que aquele amor nunca existiu. Foi então que Mira apareceu correndo pelo cais, carregando uma bolsa pequena. Princesa, ela gritou, sem fôlego. Eu trouxe suas coisas essenciais. Documentos, joias que pode vender, roupas simples. Suryotai olhou para sua amiga fiel, confusa. Mira, o que? Você acha que eu não conheço você? Eu vi em seus olhos desde que era criança, você nunca foi feita para ser uma princesa presa em um palácio. Foi feita para voar. Mas meu pai, o povo, a guerra. Mira segurou seu rosto entre as mãos. Ouça-me bem, Suryotai. Seu pai é um rei sábio. Ele encontrará outra forma de fazer aliança. Talvez através de comércio, talvez através de tratados. Mas se você ficar e se casar com Naron sem amor no coração, você morrerá um pouquinho a cada dia. E isso seria o verdadeiro desperdício. Mas ele disse que me deserdaria. E ele fará isso. Porque é um rei, e reis precisam manter suas palavras. Niran sorriu através das próprias lágrimas. Mas ele também é um pai. E pais, no fundo, querem que seus filhos sejam felizes. O capitão gritou novamente. Era a última chamada. Tomás olhou para ela, os olhos verdes cheios de esperança e medo. Vem! Suryotai olhou para trás, para o palácio dourado que havia sido sua prisão e seu lar. Depois olhou para o navio, para o desconhecido, para a liberdade assustadora que a esperava. E então, pela primeira vez em sua vida, fez uma escolha apenas sua. Sim, ela sussurrou. Eu vou. Em questão de minutos, Suryotai arrancou os ornamentos de ouro de seus cabelos, tirou as pesadas joias que marcavam sua realeza, e vestiu as roupas simples de camponesa que Nira havia trazido. Cada peça que removia era um pedaço de sua antiga vida sendo deixado para trás. Enquanto subia a prancha do navio, sentiu o peso de 1000 olhares sobre si. Os marinheiros portugueses sussurravam, os mercadores no cais apontavam, as notícias já começavam a se espalhar como fogo. A princesa Suryotai estava fugindo com um comerciante estrangeiro. Do convés, ela olhou uma última vez para Ayutthaya. Viu o palácio dourado brilhando sob o sol da manhã. Viu os templos cujos sinos havia escutado toda a sua vida. Viu a cidade que nunca mais poderia chamar de lar. E então viu algo que fez seu coração se apertar, uma figura solitária na torre mais alta do palácio. Seu pai. O rei Prasat estava lá, observando-a partir. Mesmo à distância, ela podia sentir a dor e a resignação em sua postura. Ela fez uma última reverência profunda, uma despedida real. E então, para sua surpresa, viu seu pai erguer a mão em um gesto sutil. Não era uma bênção oficial, não poderia ser. Mas era algo muito mais precioso, era um pai dizendo adeus à filha que amava, mesmo que o rei tivesse que deserdá-la. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. A viagem até Portugal durou 3 meses. Foram 3 meses de enjoos, de tempestades que faziam o navio dançar como uma folha, de aprender uma nova língua, uma nova cultura, uma nova forma de ser. Suryotai,
que nunca havia precisado cozinhar ou lavar suas próprias roupas, aprendeu a fazer o trabalho que antes era feito por dezenas de criadas. Mas todas as noites, quando Tomás a segurava nos braços no pequeno camarote que compartilhavam, ela sabia que havia feito a escolha certa. Porque pela primeira vez na vida, não era a princesa Suryotai, filha do rei Prazit, herdeira de uma dinastia milenar. Era apenas Suryotai. E isso era mais libertador do que jamais imaginara. Quando finalmente chegaram a Lisboa, a cidade de colinas e mar que Tomás havia desenhado na areia tantas vezes, Suryotai pisou em terra firme com pernas trêmulas e coração cheio de esperança. Bem-vinda, casa, Tomás disse, sorrindo. Mas não ficaram em Lisboa. A cidade era grande demais, cheia demais de olhares curiosos para uma mulher asiática ao lado de um comerciante português. Em vez disso, mudaram-se para uma pequena aldeia no interior, perto da fronteira com a Espanha. Ali, compraram uma casinha modesta com o dinheiro das joias que Suryotai havia trazido. Ali, começaram uma vida completamente nova. Tomás voltou a trabalhar como marceneiro, a profissão que aprenderá antes de se tornar comerciante. Suryotai aprendeu a cultivar uma pequena horta, a fazer pão, a viver de forma simples. E pela primeira vez na vida, foi verdadeiramente feliz. Os primeiros anos na aldeia portuguesa foram de adaptação intensa para Suryotai. Tudo era diferente do que conhecera no Sião, o clima frio que penetrava os ossos no inverno, a comida sem as especiarias picantes que amava, o idioma que ainda tropicava em sua língua, a religião católica tão diferente do budismo que praticara toda a vida. Mas havia também belezas inesperadas. As colinas cobertas de oliveiras que lembravam pinturas. O som dos sinos da igreja ao amanhecer. O cheiro do pão fresco que aprendeu a fazer. E principalmente, a liberdade de acordar todos os dias e fazer escolhas simples mas profundamente suas, o que plantar na horta, que roupa vestir, quando sorrir, quando chorar. Tomás foi paciente e atencioso durante todo o processo. Ensinou-lhe português com histórias engraçadas que a faziam rir. Construiu com as próprias mãos móveis para casa, cada peça feita com amor e dedicação. À noite, tocava violão enquanto ela bordava, e mesmo sem as sedas finas do palácio, suas mãos criavam beleza com o que tinha. Casaram-se numa pequena cerimônia na igreja da aldeia, com apenas alguns vizinhos como testemunhas. Suryotai usou um vestido branco simples, sem as centenas de ornamentos que teria usado num casamento real. Mas quando Tomás a olhou nos olhos e disse seus votos em português, e ela respondeu com voz firme e clara, sentiu que aquele era o casamento mais verdadeiro que poderia ter. 3 anos depois de sua chegada a Portugal, Suryotai descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de alegria e terror ao mesmo tempo. Pensou em sua mãe, que morrera trazendo um filho ao mundo. Pensou no irmão que nunca conheceu. Pensou em todo o conhecimento sobre partos que as parteiras reais possuíam, e que ela não teria acesso aqui. Tenho medo, ela confessou a Tomás numa noite, as mãos sobre a barriga ainda pequena. Eu também, ele admitiu, segurando-a, mas você é a mulher mais forte que conheço. Você deixou um reino inteiro por amor. Atravessou oceanos. Aprendeu uma vida completamente nova. Se alguém pode fazer isso, é você. O parto foi difícil, durou quase um dia inteiro. A parteira da aldeia, Dona Maria, uma senhora robusta de mãos experientes, ficou ao seu lado o tempo todo. Quando finalmente o bebê nasceu, um menino saudável de cabelos negros e olhos que prometiam ser verdes como os do pai, Suryotai chorou de alívio e alegria. Como vamos chamá-lo? Tomás perguntou, segurando o filho com reverência. Miguel, ela respondeu, escolhendo um nome português. Mas seu segundo nome será Chay. Miguel Chay Silva. Era uma ponte entre 2 mundos, assim como seu filho seria. Uma criança que carregaria tanto o sangue real do Sião quanto o sangue português de um marceneiro. Uma criança que seria criada com liberdade para escolher seu próprio destino. Os anos passaram suavemente. Suryotai nunca mais teve contato com sua família no Sião, mas às vezes recebia notícias através de comerciantes portugueses que voltavam do Oriente.
Soube que seu pai havia feito aliança com o reino de Naron através de tratados comerciais, não através de casamento. Soube que o reino prosperava. Soube que seu nome, como prometido, havia sido apagado dos registros oficiais. Mas também soube, através de um velho comerciante que conhecera seu pai, de algo que a fez chorar durante dias. O rei Prasat havia mandado construir um pequeno templo nos jardins secretos do palácio, onde ela e Tomás costumavam se encontrar. Oficialmente, era dedicado aos ancestrais. Mas o comerciante sussurrou que todos no palácio sabiam que era um memorial para a filha perdida. Ele nunca se recuperou completamente, o velho disse. Mas também nunca disse que você fez a escolha errada. Essa revelação transformou algo dentro de Suryotai. Ela sempre carregara uma culpa silenciosa por ter abandonado o pai. Mas saber que ele, à sua maneira, entendia e até respeitava sua escolha, trouxe uma paz que não sabia ser possível. Tiveram mais 2 filhos, uma menina que chamaram de Ana Ratana, e outro menino, João Sonchai. A casa ficou pequena e barulhenta, cheia de risadas e discussões em uma mistura estranha de português e siamês que só eles entendiam. Suryotai ensinou aos filhos sobre o Sião, sobre os templos dourados e o rio Chaufraia. Contou-lhes histórias sobre a avó rainha que nunca conheceriam, sobre o avô rei que os amara se pudesse. Ensinou-lhes algumas palavras em siamês, mostrou-lhes como fazer reverência respeitosa ao estilo tailandês, cozinhou para eles os pratos picantes que sua memória conseguia recriar. Tomás construiu para ela um pequeno altar budista num canto da casa, onde ela podia meditar e acender incenso como fazia quando criança. Ele nunca pediu que se convertesse ao catolicismo, e ela nunca pediu que abandonasse sua fé. Eles simplesmente aprenderam que o amor era maior do que qualquer religião. Aos 40 anos, Suryotai olhava para sua vida e via algo que nunca imaginara possível: felicidade genuína. Não a felicidade superficial do luxo e do poder, mas a felicidade profunda de ter feito escolhas próprias e vivido com as consequências delas. Suas mãos, antes suaves e cuidadas, agora eram calejadas pelo trabalho. Sua pele tinha rugas que o sol português havia gravado. Seus cabelos começavam a mostrar fios grisalhos. Mas quando se olhava no espelho, via algo que nunca vira no palácio, via uma mulher que pertencia a si mesma. Os anos trouxeram não apenas felicidade, mas também sabedoria nascida da experiência. Suryotai tornou-se conhecida na aldeia não como a princesa exótica de terras distantes, mas como Dona Surya, a mulher gentil que ajudava as vizinhas com ervas medicinais e conselhos sábios. Ela combinava o conhecimento de plantas medicinais tailandesas que aprenderá no palácio com as ervas locais portuguesas, criando remédios que ajudavam desde febres infantis até dores nas articulações dos idosos. As mulheres da aldeia começaram a procurá-la, inicialmente com desconfiança, mas logo com respeito genuíno. Como você aprendeu tudo isso? Dona Maria, a parteira que ajudara no nascimento de Miguel, perguntou um dia. No Sião, aprendi que cuidar das pessoas é o maior dever de quem nasceu com privilégios, Suryotai respondeu. Aqui, descobri que posso fazer o mesmo, apenas de forma diferente. Seus filhos cresceram fortes e saudáveis, carregando características dos 2 mundos. Miguel herdou o talento do pai para a marcenaria e aos 15 anos já criava peças belíssimas. Ana Ratana tinha a graça e elegância da mãe, mas também uma determinação férrea tipicamente portuguesa. João Sonchai era o mais parecido com Suryotai, com olhos sonhadores que sempre olhavam para o horizonte. Um dia, quando Miguel tinha 18 anos, ele chegou em casa com notícias que fizeram o coração de Suryotai disparar. Mãe, encontrei um comerciante no porto. Ele acabou de voltar do Sião. Disse que o rei Prasad está muito doente. Os médicos não acreditam que viverá muito mais. Suryotai sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Seu pai. O homem que a criará, que a amará à sua maneira rígida, que a deixará ir mesmo sabendo que isso destruiria. Ele estava morrendo, e ela não poderia se despedir. Você quer voltar? Tomás perguntou gentilmente naquela noite, segurando sua mão. Não posso. Fui banida. E mesmo que pudesse,
Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Minha vida é aqui agora. Com você, com nossos filhos. O Sião é meu passado, Portugal é meu presente e futuro. Mas você ainda o ama. Sempre amarei. Ele é meu pai. Mas também sei que ele entendeu minha escolha. O templo que construiu, as histórias que ouvi, ele me perdoou, Tomás. E eu o perdoei por ter que me deserdar. Esse é o fechamento que precisávamos. Semanas depois, chegou a notícia oficial: o rei Prasat havia falecido. Suriotai chorou durante dias, um luto profundo mas também sereno. Não era o luto de alguém que vivia com arrependimentos, mas de alguém que honrava uma memória preciosa. Para homenagear o pai, ela plantou um jardim especial nos fundos de sua casa, flores de lótus que conseguiu cultivar num pequeno lago, bambus que lembravam os jardins reais, jasmim cujo perfume a transportava para as noites de sua infância. Era seu próprio memorial, sua forma de dizer que, embora tivesse escolhido um novo caminho, nunca esquecera de onde viera. Seus filhos cresceram e fizeram suas próprias escolhas. Miguel se casou com uma moça portuguesa e permaneceu na aldeia. Ana Ratana, sempre aventureira, casou-se com um comerciante e se mudou para Lisboa. João Sonchai, fascinado pelas histórias da mãe, tornou-se marinheiro e jurou que um dia visitaria o Sião para ver a terra de seus ancestrais. Suriotai viveu até os 72 anos, uma idade notável para a época. Nos seus últimos anos, cercada por netos que corriam pela casa pequena mas cheia de amor, ela frequentemente se sentava no jardim que havia criado e refletia sobre a jornada extraordinária de sua vida. De princesa a camponesa. De palácio dourado a casa simples. De idioma siamês a português. De budista a uma mulher que respeitava todas as formas de fé. Havia perdido tanto, mas também ganhado tudo o que realmente importava. Tomás, agora com cabelos completamente brancos mas olhos verdes ainda brilhantes, sentava-se ao seu lado nesses momentos, segurando sua mão como fizera por mais de 50 anos. Você se arrepende? Ele perguntou um dia, uma pergunta que nunca havia feito antes. De ter deixado o palácio? De ter atravessado oceanos? De ter escolhido você? Suriotai sorriu, apertando sua mão. Nem por um segundo sequer. Por que você me deu algo que todo o ouro do Sião jamais poderia comprar, a liberdade de ser eu mesma? Numa tarde dourada de primavera, rodeada por todos os seus filhos e netos, Suriotai fechou os olhos pela última vez. Suas últimas palavras foram em siamês, uma oração budista que aprenderá quando criança, seguida por palavras em português: amei. Vivi, escolhi. E não me arrependo de nada. João Sonchai, fiel à sua promessa, viajou para o Sião anos após a morte da mãe. Lá, descobriu que, embora o nome de Suriotai tivesse sido oficialmente apagado dos registros, as pessoas ainda sussurravam histórias sobre ela. A princesa perdida. A que escolheu o amor. A que teve coragem de voar. Ele visitou o templo que o avô havia construído nos Jardins Secretos, agora aberto ao público como um lugar de meditação. E ali, escondida onde só quem soubesse procurar encontraria, havia uma pequena placa com palavras em siamês: para minha filha, que teve a coragem que eu nunca tive. João voltou a Portugal e contou aos irmãos sobre o que encontrara. E juntos, decidiram honrar a memória da mãe não com monumentos ou templos, mas vivendo da forma que ela ensinou, com coragem para fazer escolhas próprias, com amor que atravessa fronteiras, e com a certeza de que, às vezes, perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. A história de Suriotai foi passada de geração em geração, uma lenda sussurrada entre descendentes que carregavam sangue tanto tailandês quanto português. Uma história sobre uma princesa que descobriu que a verdadeira realeza não estava no ouro que vestia, mas na liberdade que conquistou. E em noites de lua cheia, quando o vento soprava certo, diziam que ainda se podia ouvir ecos de uma canção de violão português misturada com melodias tailandesas, lembrando a todos que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, idiomas ou culturas. Se essa história te emocionou, curta nosso vídeo, isso ajuda mais pessoas a assistirem essa história.